O vídeo de hoje vai ser sobre o primeiro romance escrito por uma mulher negra no Brasil. Antes da gente começar, eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas, muito obrigado por ter clicado pelo interesse. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o excelente Úrsula, da Maria Firmino dos Reis. Úrsula é um livro que tem basicamente duas frentes narrativas diferentes. Nós temos de um lado uma história de amor que enfrenta alguns obstáculos e do outro nós temos um pano social, de crítica social e abolicionismo muito forte. Antes da gente entrar propriamente no conteúdo do livro, eu vou pedir para você deixar o seu comentário, para você compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não tiver inscrição e de compartilhar para que ele chegue em mais pessoas. Úrsula, como eu comentei no comecinho do vídeo, foi o primeiro romance escrito por uma mulher negra aqui no Brasil e ele tem uma forte carga abolicionista. E por que eu digo isso? Ele tem duas fontes principais para contar a história. A primeira, que é mais romântica, digamos assim, que eu considerei como uma isca para chamar o leitor para ler o livro, e a outra que é um forte teor de crítica social. Então, qual que é essa primeira linha narrativa mais assim romântica daquela época? Lembrando que a gente está falando aqui de um livro que é da segunda metade do século XIX, tá? Então tem todas aquelas características do romantismo e do realismo também presentes aqui no Úrsula. A primeira linha narrativa do livro é a história da Úrsula, a nossa protagonista, que é uma jovem órfã, que ela se apaixona pelo Tancredo, que é um cavaleiro, e os dois sentem o amor à primeira vista, mas esse amor enfrenta um obstáculo muito grande porque a Úrsula é objeto de paixão e objeto de obsessão, eu diria, do seu tio. Então a gente tem o tio da Úrsula aqui no livro que faz de tudo para se casar com ela. E esse tio é uma pessoa absolutamente cruel, tirana, é um monstro ali naquela região, todo mundo tem medo dele. Então, de um lado, a gente tem essa história. Você tem dois protagonistas que lutam para ficar juntos contra todos os obstáculos impostos por esse tio, que aqui no livro é chamado de comendador, que é como se fosse um xerife, um chefão ali daquela região. Todo mundo tem medo dele porque ele é uma pessoa absolutamente cruel. E do outro lado do foco narrativo, que é a parte mais de crítica social, nós temos os escravizados. Lembrando que é um livro que se passa também lá na segunda metade do século XIX. Os escravizados, eu vou destacar dois personagens em especial, que é o Túlio e a Susana. O Túlio é um escravizado que comprou recentemente a sua liberdade. Olha que absurda essa frase, né? Ele comprou a sua liberdade recentemente e agora ele é um homem alforriado. Ele é um homem livre. E a gente tem também a Susana. A Susana é uma escravizada que vive ali na casa da Úrsula há mais tempo, e o que une esses dois personagens, além da condição de escravizados, é que ambos não sentem qualquer tipo de pudor para falar dentro do livro os horrores que eram a escravidão, né, e os horrores que eram aquela situação a que os negros estavam submetidos naquela época. E isso eu achei muito interessante de analisar e ver aqui no livro. Por quê? Existe um diálogo, assim que o Túlio compra a sua liberdade, que ele vai contar para a Susana. A Susana era como se fosse uma figura materna ali naquele espaço para ele. Então ele vai contar para ela que comprou a liberdade, que é um homem livre. Ela fica super feliz, não acredita naquilo que ela está escutando. E a partir de então ela começa a contar um pouco da história dela. Ela está tão feliz que uma pessoa que ela ama tanto agora é livre, que ela decide contar um pouco dos horrores que ela sofreu na condição de escravizada. Esse diálogo entre o Túlio e a Susana tem a particularidade de ser o primeiro diálogo escrito em literatura brasileira entre duas personagens negras escravizadas que fala sobre a condição, né, e os horrores de ser escravizado. Então vejam que livro muito interessante aqui é o Úrsula. Ele traz em si vários símbolos. Então é o primeiro romance escrito por uma mulher negra no Brasil, é o primeiro romance em que você tem personagens negros, eles mesmos conversando sobre a condição que eles vivem, né, denunciando os horrores daquele sistema. Por isso que o livro tem uma forte carga de abolicionismo, né, fica claro, fica totalmente evidente aqui no livro quão horrível é aquela situação e o quão rápido ela precisa terminar, né, para as coisas ficarem bem. Então o livro ele vai navegando entre esses dois polos. Então, a gente tem aqui os dois protagonistas, a Úrsula e o Tancredo,
que se amam e fazem de tudo para ficar juntos, fugindo, né, literalmente fugindo do comendador, do tio da Úrsula. E do outro nós temos os escravizados, que contam as suas histórias, né, que participam ali da narrativa e que expõem todo esse cancro social, todo esse mal social que era a escravidão. Então é um livro muito bom, muito interessante, é um livro muito também melancólico, sem dar nenhum tipo de spoiler, né? Como se fosse possível ter um spoiler de um livro de quase 200 anos. Mas sem dar nenhum tipo de spoiler, é um livro muito melancólico, porque todos os personagens aqui têm um final trágico, eu diria. Não vou contar o que acontece com eles, mas todos eles têm um final trágico, o que me faz pensar em como que esses personagens têm esse final em um livro que denuncia tantos horrores assim da escravidão. É quase como se a autora estivesse falando, olha, se esse sistema escravocrata não terminar, é uma tragédia mesmo para todos. Então eu achei um livro muito bom, muito interessante, não só como documento, com toda essa simbologia que eu comentei, mas também como livro, lembrando que Úrsula é um livro que foi escrito na segunda metade do século XIX. Então a linguagem, ela pode ser algo que faça com que a sua leitura não seja tão rápida, não seja tão fluida. Nessa edição que eu li aqui da Antofágica, tem várias notas de rodapé que explicam algumas expressões que não são mais usadas ou algum vocabulário que a autora usou ali para te dar como se fosse um guia de leitura. Se na época da escola você leu alguns livros como Iracema, A Moreninha, Memórias de um Sargento de Milícias, tanto na época da escola quanto na época de pré-vestibular, você já tem contato com a linguagem daquela época. Então, Úrsula é escrito mais ou menos como esses livros que eu comentei. Não faz a leitura ser pior nem melhor, é uma característica do português daquela época que é legal você saber antes de pegar o livro, né, que não é um livro em português contemporâneo. Então é bacana ter essa informação em mente. Um livro muito bom, vale muito a pena, não só como narração, né, como enredo, como história, como romance, mas também por ter esse lado abolicionista e por ter todo esse símbolo que eu comentei. Uma leitura que vale muito a pena. Aqui na descrição eu vou deixar o link de compra, se você gostou desse conteúdo, se você se interessou, e se você comprar o livro pelo link, você vai ajudar o canal sem pagar mais por isso. Muito obrigado pela companhia até aqui, até o próximo vídeo, tchau!